Recalculando a rota. Meu nome é Marcos e há 8 anos trabalho como frentista no posto Estrela do Norte, na BR-101, uns 15 quilômetros antes de chegar em Feira de Santana, na Bahia. O que vou contar pode parecer invenção, mas juro que cada palavra é verdade. Eu mesmo duvidaria se alguém me contasse uma história dessas. Mas depois daquela noite de quinta-feira, bem, algumas coisas a gente nunca esquece. Sempre gostei do turno da madrugada. A grana é melhor, o movimento é menor. E eu prefiro a paz da estrada vazia ao caos do dia. Naquele trecho da BR-101, depois das 23 horas, só passa caminhoneiro mesmo, algum carro de vez em quando e os ônibus de linha que fazem o trajeto Salvador-Recife. É um trabalho tranquilo, daqueles que você faz no automático. Abastecer, cobrar, dar troco e seguir a vida. O posto não é dos maiores, mas é bem localizado. Tem 2 bombas de gasolina, uma de álcool, uma loja de conveniência pequena, mas bem sortida, e um banheiro que eu sempre mantenho limpo, coisa rara por essas estradas. O seu Antônio, dono do posto, sempre fala que cliente satisfeito é cliente que volta. E depois de 8 anos trabalhando ali, posso dizer que ele tem razão. Naquela quinta-feira, o dia tinha sido normal. Chuva fraca de manhã, sol forte à tarde e a noite chegou com aquele clima abafado típico do sertão baiano. Eu tinha começado o plantão às 22 horas como sempre, e até umas 2 da manhã foi tudo normal. Alguns caminhões pararam para abastecer, um casal de namorados comprou preservativo e energético na loja, coisa que acontece direto, e 2 ônibus fizeram a parada técnica de sempre. Foi por volta das 2h30 que tudo começou. Eu estava organizando os produtos na loja de conveniência quando ouvi o barulho de um motor se aproximando. Não era o ronco pesado de caminhão, nem o ruído constante de ônibus. Era um motor de carro, mas diferente. Meio rouco, como se fosse antigo, daqueles carros dos anos 80 que ainda rodavam por aí, mas cada vez mais raros. Saí da loja e vi um Chevette azul escuro parando na bomba de gasolina comum. O carro estava meio empoeirado, como se tivesse vindo de longe. E tinha aquele jeito meio largado de veículo que já viu dias melhores. Nada demais, na verdade. Por essas estradas, a gente vê de tudo. Carro novo, carro velho, carro que mal consegue andar. Faz parte do trabalho. O motorista desceu devagar. Era um homem de uns 40 e poucos anos, magro, usando uma camisa social branca meio amarelada e uma calça jeans desbotada. O cabelo estava molhado, grudado na testa, como se ele tivesse tomado chuva, mas não chovia há horas. Achei estranho, mas não pensei muito. Talvez ele tivesse parado em algum lugar para se refrescar ou tomado banho em algum rio por aí. Boa noite, chefe. Cumprimentei me aproximando do carro. Vai querer completa? Ele olhou para mim com uns olhos meio vidrados, como se estivesse cansado ou meio perdido. Demorou uns segundos para responder. Completa sim, disse ele, com uma voz meio rouca. E tem banheiro aqui? Tem sim, ali do lado da loja. A chave está comigo, é só pedir quando quiser usar. Ele assentiu e ficou ali parado, encostado no carro, enquanto eu abastecia. Não falou mais nada, só ficou olhando para a estrada, como se estivesse esperando alguma coisa. O silêncio não me incomodou. Muita gente que para de madrugada está cansada, com sono, sem muito papo. Faz parte. Enquanto o tanque enchia, reparei melhor no carro. Era um Chevette mesmo, daqueles dos anos 80, mas estava em condições estranhas. A pintura estava desbotada, mas não de sol. Parecia mais com coisa de umidade. Tinha umas manchas escuras na lataria que pareciam ferrugem, mas eram diferentes. E o cheiro... Tinha um cheiro meio esquisito vindo do carro. Não era cheiro de combustível nem de óleo queimado, era um cheiro de água parada.
como se o carro tivesse ficado muito tempo em lugar úmido. Quando a bomba clicou, indicando que o tanque estava cheio, o homem se aproximou. "Quanto deu?" perguntou. "R$ 42, respondi, fechando a tampa do tanque. Ele enfiou a mão no bolso da calça e tirou o dinheiro. Foram 2 notas de 20 e uma de 5, mas quando peguei o dinheiro na mão, senti que estava meio úmido, e as notas eram antigas, daquelas que não circulam mais há anos, mas que ainda são válidas. Achei curioso, mas não falei nada. Muita gente guarda dinheiro velho em casa, principalmente no interior. "Posso usar o banheiro agora?" ele perguntou. "Claro, vou buscar a chave para você." Fui até a loja, peguei a chave que ficava pendurada atrás do balcão e entreguei para ele. A chave estava presa numa plaquinha de madeira com banheiro escrito em tinta vermelha, daquelas que a gente usa para ninguém esquecer de devolver. "É ali do lado", indiquei. "Quando terminar, é só devolver a chave." Ele pegou a chave e caminhou na direção do banheiro. Foi aí que reparei numa coisa estranha. Ele deixava pegadas molhadas no chão, como se estivesse com os sapatos encharcados, mas não tinha chovido e não havia nenhuma poça d'água por perto. Fiquei observando ele entrar no banheiro e fechar a porta. O barulho da fechadura ecoou no silêncio da madrugada. Voltei para a loja, guardei o dinheiro no caixa e fiquei esperando ele voltar com a chave. Foram uns 10 minutos, depois 15, 20 minutos. Comecei a achar estranho. O banheiro é pequeno, não tem muito o que fazer lá dentro, e o cara não parecia estar passando mal ou coisa assim. Resolvi dar uma olhada. Saí da loja e caminhei até o banheiro. A porta estava fechada, mas não ouvia barulho nenhum lá dentro. Bati de leve. "Tudo bem aí, chefe?" Nenhuma resposta. Bati mais forte. "Ô, amigo, tá tudo certo?" Silêncio total. Comecei a ficar preocupado. Talvez o cara tivesse passado mal, desmaiado, sei lá. Acontece. Resolvi usar a chave reserva que ficava na loja. Voltei correndo, peguei a outra chave e fui abrir o banheiro. Quando abri a porta do banheiro, o que vi me deixou confuso. O lugar estava vazio, completamente vazio. Não havia ninguém lá dentro, mas havia outras coisas. No chão, bem no meio do banheiro, estava uma poça d'água. Não era água limpa, tinha uma cor meio barrenta como água de rio. E espalhadas ao redor da poça havia roupas molhadas, uma camisa social branca, uma calça jeans, sapatos sociais pretos, exatamente as roupas que o homem estava usando. O cheiro era forte, cheiro de água parada, de lodo, de coisa que ficou muito tempo debaixo d'água. Era um cheiro que fazia o estômago revirar, mas ao mesmo tempo era familiar, como se eu já tivesse sentido aquilo antes. Fiquei parado na porta por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo. Como assim o cara tinha sumido? E por que as roupas dele estavam ali, molhadas, como se tivessem sido tiradas de dentro d'água? Entrei no banheiro devagar, pisando com cuidado para não escorregar na água. Peguei a camisa do chão. Estava encharcada, pesada e tinha aquele cheiro forte de rio. Nas mangas, havia uns pedaços de alga grudados, como se a roupa tivesse ficado muito tempo submersa. Foi aí que senti um arrepio percorrer meu corpo. Não era medo ainda não. Era mais uma sensação estranha, como se alguma coisa não estivesse certa naquela situação. Como se eu estivesse vendo algo que não deveria estar vendo. Saí do banheiro rapidamente, fechei a porta e voltei para a loja. Precisava pensar. Talvez o cara tivesse saído pela janela do banheiro, embora ela fosse pequena demais para isso. Talvez fosse alguma pegadinha, alguma coisa que eu não estava entendendo. Mas e o carro? O Chevette azul ainda estava lá, parado na bomba. Fui até o carro para verificar. As portas estavam fechadas, mas não trancadas. Abri a porta do motorista e olhei lá dentro. No banco havia mais água. O estofado estava encharcado, como se alguém tivesse sentado ali com roupas molhadas. No chão, do lado do motorista, havia uma carteira de habilitação molhada. Peguei a carteira com cuidado. O plástico estava embaçado pela umidade, mas dava para ler o nome: Roberto Carlos Silva. A foto mostrava o mesmo homem que tinha parado no posto,
mas a data de validade da carteira era de 1998, mais de 20 anos atrás. Meu coração começou a acelerar. Aquilo não fazia sentido. Como assim uma carteira vencida há mais de 20 anos? E por que tudo estava molhado? Resolvi verificar as câmeras de segurança. O posto tinha 2 câmeras, uma na área das bombas e outra na entrada da loja. Se o cara tinha saído, as câmeras teriam gravado. Voltei para a loja e liguei o monitor que mostrava as imagens das câmeras. Rebobinei até o horário que o carro tinha chegado, por volta das 2h30. O que vi me fez gelar por dentro. Nas imagens, eu aparecia saindo da loja, caminhando até a bomba e começando a abastecer. Mas não havia carro nenhum. Eu estava fazendo os movimentos de abastecer, segurando a bomba, mas ela estava no ar. Não havia chevette, não havia cliente. Eu estava sozinho, abastecendo o nada. Nas imagens, eu aparecia conversando sozinho, pegando dinheiro de mãos invisíveis, entregando uma chave para ninguém. Parecia que eu estava louco, falando sozinho no meio da madrugada. Mas eu me lembrava de tudo. O carro, o homem à conversa, o dinheiro molhado. Tudo tinha acontecido, eu tinha certeza. Desliguei o monitor com as mãos tremendo. Aquilo não podia estar acontecendo. Devia ser algum problema nas câmeras, alguma falha no sistema. Não era possível que eu tivesse imaginado tudo. Voltei até a bomba, onde o carro estava parado. Ou melhor, onde eu achava que o carro estava parado. Não havia nada lá. Nenhum carro, nenhum chevette azul. A bomba estava no lugar, o chão estava seco, como se ninguém tivesse parado ali. Mas eu me lembrava de tudo. Cada detalhe. O barulho do motor, a conversa, o cheiro de água parada. Como era possível que nada daquilo tivesse acontecido? Fui correndo até o banheiro. Abri a porta com a chave reserva. Estava limpo. Segundo, sem poça d'água, sem roupas molhadas, sem cheiro de rio. Como se ninguém tivesse usado o banheiro naquela noite. Foi aí que o medo bateu de verdade. Passei o resto da madrugada tentando entender o que tinha acontecido. Revisei as câmeras várias vezes, sempre com o mesmo resultado. Eu sozinho, fazendo movimentos sem sentido, como se estivesse atendendo um cliente fantasma. Voltei ao banheiro mais 3 vezes, sempre encontrando tudo limpo e seco. Mas eu me lembrava de cada detalhe. O chevette azul, o homem de camisa branca, o dinheiro molhado, as roupas encharcadas no banheiro. Tudo estava gravado na minha memória com uma clareza que não deixava dúvidas. Quando o seu Antônio chegou às 6 horas da manhã para o turno do dia, eu ainda estava abalado. Ele percebeu que alguma coisa estava errada. Que cara é essa, Marcos? Parece que viu assombração, ele disse rindo. Hesitei em contar. Quem ia acreditar numa história dessas? Mas o seu Antônio sempre foi gente boa comigo e eu precisava desabafar com alguém. Contei tudo. O carro que não aparecia nas câmeras, o homem que sumiu, as roupas molhadas que desapareceram. Esperava que ele risse, que dissesse que eu estava imaginando coisas, que era coisa do cansaço. Mas ele não riu. O rosto do seu Antônio ficou sério e ele me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era como se ele soubesse de alguma coisa. Marcos, ele disse devagar, que horas isso aconteceu? Por volta das 2, 3 da manhã. E o cara, como ele era? Descrevi o homem, magro, 40 e poucos anos, camisa branca, cabelo molhado. Falei sobre o chevette azul, sobre o cheiro de água parada, sobre a carteira de habilitação vencida. O seu Antônio ficou em silêncio por um longo tempo. Depois suspirou fundo. Marcos, vou te contar uma coisa que aconteceu aqui há muito tempo. Antes de eu comprar este posto, antes de você trabalhar aqui. Uma coisa que eu nunca contei para ninguém, porque ninguém ia acreditar. Ele se sentou numa cadeira atrás do balcão e começou a falar. Isso aqui era outro posto, com outro nome, outros donos. Era 2003, eu acho. Tinha um frentista que trabalhava aqui de madrugada, um rapaz chamado João. Bom funcionário, responsável, trabalhava aqui há anos. Uma noite, João ligou para o dono do posto desesperado.
Disse que tinha acontecido uma coisa estranha. Um cliente tinha parado para abastecer, tinha ido ao banheiro e tinha sumido. Deixou o carro na bomba e desapareceu. João ficou a noite toda esperando o cara voltar, mas nada. No dia seguinte, quando o dono chegou, não havia carro nenhum. João insistia que tinha acontecido, mas não tinha prova. As câmeras não mostravam nada. O dono achou que João estava inventando história para justificar alguma coisa, sei lá o quê. João ficou uns dias estranho depois disso. Dizia que via coisas, que ouvia barulhos. O dono acabou demitindo ele, achou que o rapaz estava com problemas mentais. O seu Antônio parou de falar e me olhou nos olhos. Marcos, o que você descreveu é exatamente o que o João contou na época. O mesmo carro, o mesmo tipo de homem, o mesmo horário, igualzinho. Senti um frio na espinha, mas isso não explica nada, falei. Se o João viu a mesma coisa que eu vi, então talvez vocês dois tenham visto a mesma pessoa, o seu Antônio completou. Ele se levantou e foi até um arquivo velho que ficava no canto da loja. Mexeu em algumas pastas e tirou um recorte de jornal amarelado. Achei isso quando comprei o posto, disse, me entregando o papel. Estava junto com os documentos do imóvel. Li a manchete. Acidente fatal na BR-101 mata a família inteira. A matéria era de 1996. Falava sobre um acidente que tinha acontecido exatamente naquele trecho da BR-101, uns 2 quilômetros antes do posto. Um Chevette azul tinha saído da pista durante uma tempestade e caído no rio Jacuípe, que passava paralelo à estrada. O carro foi arrastado pela correnteza e só foi encontrado 3 dias depois, com os corpos da família inteira. Pai, mãe e 2 filhos pequenos. O nome do pai era Roberto Carlos Silva. Olhei a foto que acompanhava a matéria. Era o mesmo homem que tinha parado no posto. Exatamente o mesmo rosto, a mesma aparência. Só que a foto era de 1996, quase 30 anos atrás. Seu Antônio, falei com a voz tremendo, isso não é possível. Eu sei que não é, Marcos, mas aconteceu com você, aconteceu com o João e provavelmente vai acontecer com outros. Tem coisas neste mundo que a gente não consegue explicar. Fiquei olhando o recorte de jornal, tentando processar tudo aquilo. O homem que eu tinha atendido estava morto há quase 30 anos. Tinha morrido afogado junto com a família, quando o carro caiu no rio durante uma tempestade. Por que ele aparece aqui? Perguntei. Não sei. O seu Antônio respondeu. Talvez ele esteja tentando chegar em casa. Talvez não saiba que morreu. Ou talvez ele só queira usar o banheiro uma última vez. A gente ficou em silêncio por um tempo. Eu ainda estava tentando aceitar tudo aquilo, mas no fundo sabia que era verdade. Tinha visto, tinha conversado, tinha tocado nas roupas molhadas. Não era imaginação. E agora? Perguntei. Agora você continua trabalhando se quiser. Mas se ele aparecer de novo, você já sabe o que é. Não precisa ter medo. Pelo que parece, ele não faz mal a ninguém. Só quer abastecer o carro e usar o banheiro. Ele vai aparecer de novo? Não sei. Talvez sim, talvez não. Mas se aparecer, você vai estar preparado. Continuei trabalhando no posto. Nos primeiros dias depois da conversa com o seu Antônio, eu ficava tenso durante a madrugada, esperando ouvir o barulho do motor do Chevette azul. Mas as noites passavam normais. Caminhões, ônibus, alguns carros, nada fora do comum. Comecei a achar que tinha sido um episódio isolado, uma coisa que tinha acontecido uma vez e não ia se repetir. Talvez o espírito do homem tivesse encontrado o que estava procurando e seguido em paz. Mas eu estava enganado. 3 semanas depois, numa terça-feira de madrugada, ouvi o barulho familiar. O motor rouco, meio engasgado, se aproximando do posto. Meu coração disparou. Saí da loja e vi o Chevette azul parando na mesma bomba de antes. Desta vez, eu estava preparado, sabia o que estava acontecendo, sabia quem era aquele homem. Mesmo assim, senti um arrepio quando ele desceu do carro. Era exatamente igual à primeira vez. A mesma roupa, o mesmo cabelo molhado, a mesma expressão perdida.
como se fosse um filme passando de novo, igualzinho. Boa noite, chefe. Cumprimentei, tentando manter a voz firme. Boa noite, ele respondeu com a mesma voz rouca. Vai querer completar? Completa sim e... Tem banheiro aqui? Tem, sim, ali do lado da loja. Abasteci o carro em silêncio, observando cada detalhe. O cheiro de água parada, as manchas escuras na lataria, as pegadas molhadas que ele deixava no chão. Tudo igual. Quando terminei, ele me pagou com as mesmas notas antigas e molhadas. Peguei a chave do banheiro e entreguei para ele. É ali do lado. Quando terminar, é só devolver a chave. Ele caminhou até o banheiro e entrou. Eu fiquei esperando, sabendo o que ia acontecer. 20 minutos depois fui verificar. O banheiro estava vazio, com as roupas molhadas no chão e o cheiro forte de rio. Quando voltei para a área das bombas, o carro tinha sumido. Nas câmeras de segurança, eu aparecia sozinho de novo, abastecendo o ar, conversando com ninguém. Mas desta vez, eu não fiquei assustado. Estava triste por aquele homem que morreu há tanto tempo e ainda não conseguia descansar. Triste por uma família inteira que teve a vida interrompida numa noite de tempestade. Limpei o banheiro, guardei as roupas molhadas numa sacola e continuei meu trabalho. Nos meses que se seguiram, o Roberto apareceu mais algumas vezes, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma rotina. Abastecer o carro, pedir para usar o banheiro, desaparecer. Eu me acostumei. Pode parecer estranho, mas é verdade. Quando ouvia o barulho do motor dele se aproximando, eu já sabia o que fazer. Atendia ele com educação, abastecia o carro, entregava a chave do banheiro. Era como atender qualquer outro cliente, só que este estava morto há quase 30 anos. Uma noite, resolvi tentar conversar com ele. Quando ele pediu para usar o banheiro, perguntei: "Você está bem? Precisa de alguma coisa?" Ele me olhou com aqueles olhos vidrados e demorou para responder. "Estou tentando chegar em casa", disse ele, "mas não consigo encontrar o caminho." "Onde você mora?" "Em Feira de Santana. Minha esposa e meus filhos estão me esperando." Meu coração apertou. Ele não sabia que estava morto. Não sabia que a família tinha morrido junto com ele. Ainda achava que estava voltando para casa depois de uma viagem. "Você vai chegar lá", falei. "Tenho certeza." Ele sorriu pela primeira vez. Um sorriso triste, mas aliviado. "Obrigado", disse. "Você é uma boa pessoa." Entrou no banheiro e desapareceu como sempre. Depois dessa conversa, ele parou de aparecer. Passaram-se semanas, meses, e o Chevette azul não voltou mais. Acho que ele finalmente encontrou o caminho para casa. Ou talvez tenha entendido que a casa que procurava não existia mais. Continuo trabalhando no posto. Já faz mais de 1 ano que ele não aparece, mas eu sempre fico atento ao barulho dos motores que se aproximam de madrugada. Nunca se sabe. O seu Antônio me disse que, se eu quiser, posso contar essa história para outras pessoas. Disse que talvez ajude alguém que passou por algo parecido a entender que não está louco, que essas coisas acontecem mesmo. Então é isso. Se você trabalha de madrugada, se fica sozinho em lugares isolados, e se um dia vir alguma coisa que não consegue explicar, saiba que você não está imaginando. Tem coisas neste mundo que a gente não entende, mas que são reais. E se um dia você encontrar alguém que parece estar perdido, que precisa de ajuda para chegar em casa, seja gentil. Pode ser que essa pessoa esteja procurando o caminho há muito mais tempo do que você imagina. Às vezes, tudo o que um espírito precisa é de alguém que o trate com dignidade, que o ajude a encontrar a paz. E quem sabe, talvez seja essa a nossa função aqui. Ajudar os que ficaram perdidos pelo caminho a encontrar finalmente o seu lugar de descanso. O posto continua funcionando 24 horas. Eu continuo no turno da madrugada. E se o Roberto Carlos Silva voltar algum dia, eu vou estar aqui, pronto para abastecê-lo mais uma vez e desejar que ele chegue bem em casa. Porque todo mundo merece chegar em casa, mesmo que seja depois de quase 30 anos tentando encontrar o caminho. E esse foi o vídeo de hoje.
Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Uma boa noite e até a próxima.